bem? A gente está aqui para acabar mais um vídeo aqui no canal de React. E estou aqui com meu amigo Eric. Olá! E a gente vai assistir a Ilha das Bonecas do canal Você Sabia? Vamos lá. Você já ouviu falar na Ilha das Bonecas? Um lugar que fica localizado no México e é bem assustador. E Uma você, Eric? Já? Não. floresta lotada de bonecas abandonadas. Duvido muito que você teria coragem de ir até esse local. Hoje, galera, iremos contar um pouco mais sobre a assustadora ilha. Dinheiro, bastante. Eu ia nessa boneca e ia gravar de boas, ainda de noite. E eu ia chamar todos os meus amigos. Eu duvido que ninguém ia, não trazer o celular pra iluminar. Das bonecas lá do México. E esse vídeo só tá saindo porque vocês pediram muito nos comentários. Então se você foi um desses, já vai deixando o seu joinha aqui embaixo. E a próxima vez que a gente vai postar um vídeo desse aqui no canal é indo lá. Com certeza. Tá bom? Explorando a... Gente, vou... Claro, se tiver muito joinha e se vocês quiserem. E aproveita também para se inscrever no canal se não é inscrito. Clique aí e deixa o seu like. E agora então, vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E hoje iremos falar sobre uma pequena área rural que fica no sul do México, conhecida pela galera de lá como Xochimilco, que significa um lugar de flores. Um local que tinha tudo para ser bonito, com belas paisagens. Um lugar de flores, hoje em dia de flores não tem nada. Por algumas circunstâncias que aconteceram, o local acabou ficando conhecido mesmo como a Ilha das Bonecas. Pois se você ver as imagens ou for até aquele local, uma coisa que você verá em todos os lugares são bonecas. E não são bonecas bonitinhas, são bonecas velhas, abandonadas, parecendo que saíram de filmes de terror. O que deixa o local ainda mais macabro e assustador. Então vamos contar algumas coisas a respeito dessa área, onde fica a Ilha das Bonecas. A área de Xochimilco tem quase 190 quilômetros e é formado por vários canais navegáveis e algumas ilhas. E no meio do Xochimilco é que fica localizado a Ilha das Bonecas. Então o Xochimilco, querendo ou não, é uma área legal, bonita de se passear, conhecer. O local lá é bem cheio de paisagens bonitas e naturais, e é muito comum ver vários barcos coloridos navegando por lá, conhecidos como traineiras. Sem contar que rolam vários espetáculos ao ar livre, e também é muito comum as pessoas irem para lá para fazer um passeio turístico. Ou seja, o Xochimilco é uma das mais interessantes atrações turísticas para quem vai para a cidade do México. Para vocês terem noção, eles fazem várias festas, principalmente nesses barquinhos coloridos. E durante as navegações já aconteceram até casamentos. A galera gosta muito desse local. Todo o passeio é em clima de romantismo e alegria. Isso na verdade rola até chegar perto de um local, perto de uma ilha artificial. Uma ilha que é chamada de Isla... Espera, gente. Uma ilha artificial. Eric, o que você tem para dizer? Nada. Taxando. Mas, gente, uma ilha artificial, eu acho que vai ser uma de... Nossa, imagina uma demora pra fazer uma ilha igualzinha, mas artificial. Vamos continuar vendo. Ilha de las Muñecas, ou em português, a Ilha das Bonecas. Essa ilha é diferente de todas as outras, e não teria nada de alegria, flores, coisas do tipo, mas sim uma atmosfera macabra que toma conta da região. A ilha é repleta de árvores, e em cada árvore é possível ver várias bonecas penduradas. Mas não são bonecas comuns, bonecas novas, inteiras, bonitas. Nada disso. São algumas bonecas sem parte do corpo, deterioradas pelo tempo, rabiscadas, queimadas, com cara de outro ser, mano. Um lugar nada bonito. E não são poucas, galera, são milhares. Milhares de bonecas sem braços, sem olho, sem cabeça, ou então podre, tá ligado? Parece que os caras montou isso pra virar um cenário de filme ou de série, não é possível. E todas essas bonecas que acabamos de falar estão se decompondo nessa ilha há cerca de 25 anos. Já tem mais de 25 anos que esse lugar foi tomado pelas bonecas e que essas bonecas já estão por lá. Segundo as lendas locais, tudo começou com um cara chamado Don Julian Santana Barrena. Ele teria sido o único morador dessa ilha, a ilha que fica na região de Xochimilco. A lenda diz que em um dia normal, este homem estava andando pelo leito do rio, quando encontrou no rio um corpo boiando, e era o corpo de uma garotinha.
O homem ficou assustado e sem entender por que aquilo tinha acontecido e como tinha acontecido aquilo, pois na época não havia ninguém morando ali, e do nada o cara encontra uma garotinha flutuando nos canais. Pouco tempo depois, Julian voltou até aquele local, e dessa vez ele não encontrou nenhum corpo, mas uma boneca que estava boiando ali no mesmo local onde a garotinha estava. E aí então, ao ver a boneca, ele associou a boneca à garotinha, e deduziu que aquela boneca poderia ser daquela garotinha, e resolveu pegar pra ele. A história conta que depois desse dia, depois que ele pegou aquela boneca, a vida de Julian mudou por completo. Mesmo estando sozinho num local como este, o cara não tinha mais paz. Ele começou a ouvir gritos, choros e vozes tristes, como se algum espírito estivesse sofrendo e assombrando ele. Na cabeça de Julian, aquilo era obviamente a assombração da garota que havia falecido no rio. Então, como tudo isso aconteceu depois que ele pegou a boneca e também para tentar acalmar o espírito, ele decidiu então pegar a boneca e colocar ela pendurada em uma árvore, para tentar acabar com aquilo, para tentar parar de escutar as vozes, se proteger e até mesmo deixar o espírito mais feliz. Mas pelo jeito aquela boneca não era suficiente, pois aquela assombração não havia parado por completo. É como se o espírito tivesse gostado da boneca e começasse a assombrar um pouco menos o cara, mas mesmo assim ela continuava assombrando. Então depois desse acontecimento, ele começou a colocar mais bonecas na ilha, com o intuito de deixar o espírito da garotinha cada vez mais contente. E foi então assim, com essa história, que a ilha começou a se tornar o lar das bonecas. Com uma, duas, depois 10... Quando viu, aquele pedaço de ilha já estava praticamente cheio de bonecas. Praticamente todas as árvores da ilha tinham bonecas. E a lenda foi ficando cada vez mais forte, que ao longo dos anos as pessoas iam para essa ilha e deixavam a sua boneca, tornando o local um verdadeiro cemitério de bonecas. Hoje em dia não dá para saber ao certo quantas bonecas existem lá, são milhares. E vai ter de todos os jeitos, umas mais novas, recém-colocadas, outras que foram colocadas 10 anos atrás, 15 anos atrás. Os anos foi se passando e no ano de 2001, Don Julian, o cara que deu início a toda essa lenda, a toda essa história, a esse costume, de colocar bonecas na ilha, já estava velho e resolveu retornar para a ilha. E ele foi lá junto com seu sobrinho para poder pescar ali na região. Quando chegaram no local, Don Julian contou ao seu sobrinho que há muitos anos aquelas águas do rio eram habitadas por uma sereia que queria levar Julian dali. Será que essa sereia, no caso, ele queria dizer que era a garotinha que ele encontrou e que aí depois ficava atormentando ele, assombrando ele? Pode ser. Porque ele não encontrou sereia, ele encontrou o corpo de uma pessoa. Depois de ter contado essa história, o sobrinho de Julian achou interessante. Deve ser uma história do meu tio. Depois desse dia, então, alguns dias se passaram. E o sobrinho começou a procurar o seu tio, mas não encontrava de jeito nenhum. Ele foi lá até o local onde eles estavam pescando no rio. E ao chegar, encontrou o corpo do tio boiando na água, bem próximo de onde eles estavam pescando. E foi aí então que a Ilha das Bonecas teria levado embora aquele que deu início a tudo isso, o cara que fundou a Ilha das Bonecas. Depois disso, a lenda ficou ainda mais forte. E o local acabou sendo batizado mesmo como a Ilha das Bonecas. E galera, existem muitas outras versões da lenda. Uma outra versão da lenda diz que quando o sobrinho encontrou seu tio boiando na água, logo depois ele também encontrou uma boneca que estava vindo junto com o corpo. Como se as bonecas, por algum motivo, estivessem ligadas à vida das pessoas. Outra lenda diz que as bonecas que Julian colocava nas árvores apareciam do nada boiando no rio. E Julian pegava elas e pendurava elas nas árvores. Diferente de como a gente achava que ele pegava as bonecas, As bonecas apareciam, me coloque ali na árvore. Há também uma versão que diz que Julian gostava de deixar as bonecas ainda mais macabras. No caso, ele pegava uma boneca que às vezes não estava totalmente feia e acabada e enfiava ela na lama para deixar ela com um aspecto de mais suja. Segundo a lenda também, diz que Don Julian não era um homem mau, era um homem do bem que fazia coisas boas e sempre muito amigável com quem passava por ali. Mas isso não impediu que o local se tornasse um dos mais assombrados aqui da Terra. Antes dele falecer misteriosamente, ele recebia visitantes na sua ilha com muita alegria, mostrava sua casa, mostrava seu quintal e depois saía mostrando as bonecas nas árvores, contando as suas histórias. Olha, essa daí eu recebi não sei o que lá, essa daqui, isso é mó loucura. E também explicar como tudo começou, E por curiosidade, galera, dizem que o corpo de Julian foi encontrado justamente no mesmo local onde ele encontrou aquela garotinha flutuando. A garotinha que deu início a toda essa história. Algumas pessoas dizem que algumas bonecas são possuídas pelo espírito da garota, pois segundo os aventureiros que visitaram, muitos disseram que viram bonecas se mexendo, piscando o olho, rodando a cabeça e até mesmo mexendo alguns braços. E como já falamos, galera, existem todos os tipos de bonecas. Também existem as mais variadas histórias de onde essas bonecas foram retiradas. Há quem diz que muitas delas apareceu para Don Julian, mas também há quem diga que ele ia buscar essas bonecas em depósitos velhos e até mesmo pegava bonecas do lixo para depois pendurar elas lá. E ele nem limpava ou se importava com a aparência das bonecas. Para ele, quanto mais macabro eu acho, mais perfeito tava. Fora que as